Capítulo 4, hoje, do livro Além do Princípio do Prazer. No nosso material, nós estamos na página 136. Fechamos semana passada, a 135, uma linha só na 136. O nosso tema, capítulo 4, Além do Princípio do Prazer. É um texto escrito por Freud, em 1920, nosso quarto encontro sobre esse texto, e ele vem cadenciando toda a construção de um raciocínio. Freud ele é muito reforçador, ele traz um ponto, e depois ele reforça esse ponto, ele retorna, então ele está fazendo toda a construção do que significaria a psique, a primeira tópica já ultrapassada, começa a definir conceitos da segunda tópica, problematiza isso, e na semana passada nós vimos que ele começa a nos trazer uma construção do que ele poderia insinuar. Ele insinua uma quarta instância psíquica, mas depois ele vai dizer que não é uma quarta, é anterior. Ele diz assim, bom, se nós temos ali um princípio do prazer, se nós temos um princípio da realidade, e o princípio do prazer, ele me conduz ao conceito de o princípio da constância. Esse foi o nosso segundo encontro sobre esse tema. Na semana passada, que foi o terceiro, ele já começa a dizer assim, bom, agora eu também tenho o princípio do dever ser. Então, esses três princípios não explicam situações em que o trauma acontece. Ele também definiu, e a gente vai precisar desse conceito para hoje, quando a figura do trauma ocorre. Então ele começa a dizer assim, o trauma não acontece se a angústia aconteceu antecipadamente. Gravem bem isso, porque isso vai dar sentido à aula de hoje. O trauma não acontece se a angústia precede. É interessante que nós lutamos contra a angústia. Nós achamos que a angústia é inimiga, ela nos agride, e, no entanto, é a angústia que nos protege do trauma. Só que ela nos faz sofrer. Então, são três perspectivas que ele apresenta diante da cena dolorida, que é a primeira, angustiante, aquilo que me angustia. A segunda é o medo em si. Então, eu posso ter uma angústia que me prepara para não ser decepcionado, não sofrer. Então, eu fico com o pé atrás, eu fico de forma como que ansiosa, me prevenindo, vivenciando o sofrimento antes que o sofrimento aconteça. Sabe aquela cena que você vai enfiar a mão numa caixa, você não sabe o que tem naquela caixa, mas você já imagina que tem as piores coisas, você vai entrar num quarto, o quarto está escuro, você imagina que ali tem rato, barata, cobra, tem tudo, e você começa já a criar aquela sensação de medo, né? E isso é angústia. Medo não, medo é específico, né? Você tem medo de cobra, por quê? Porque já foi picado, já viu uma pessoa morrendo, já leu sobre isso. Você tem medo de ladrão, porque sabe que ladrão pode matar, já foi assaltado, viu alguém assaltado. Você tem medo de velocidade no carro excessiva, ou álcool e velocidade, porque você já viu. O medo é específico. Medo diz respeito a algo. O trauma já é algo que me acontece no de repente. Eu não esperava. O trauma tem a ver com susto. Essa é a perspectiva que a gente vai precisar dela, e ele já construiu esse termo. Ele começa esse capítulo aqui, capítulo 4, dizendo assim, o que se segue é especulação. É muito interessante, porque essa forma simples dele começar o capítulo nos demonstra o que é a psicanálise. Especular. Olha, ele diz assim, às vezes especulação extremada, que cada um pode apreciar ou dispensar, conforme a atitude que lhe for própria. É, além do mais, uma tentativa de explorar consequentemente uma ideia, por curiosidade de ver aonde levará. Então ele vai agora especular. E ele diz assim, bom, a gente falou, é curiosidade? A especulação psicanalítica, e aí ele define, não é qualquer tipo de especulação. A especulação psicanalítica parte da impressão recebida na investigação dos processos inconscientes, e ele vai de uma forma maravilhosa, ele vai nos apresentar como o consciente, o CS, se constrói. Como é que ele monta? Por que ele é tão acessível ao que está fora? Por que ele é tão perceptível? E por que, ao mesmo tempo, ele não é traumatizado? O consciente não é traumatizado. Por que a consciência não hospeda o trauma? Ele vai dizer assim, recebida na investigação dos processos inconscientes, então é uma outra instância, de que a consciência pode não ser a característica geral dos processos psíquicos. Então ele está dizendo assim, quando a gente olha o ser humano, esse ser psíquico, não é um animal,
a característica desse ser psíquico não é da consciência, mas da inconsciência. Quando a gente vê alguém e a gente julga, a história de julgar o livro pela capa, né, é como se a gente pudesse interpretar o que a pessoa é pelos traços dela, pelo jeito dela ser, pela postura dela, pela fala dela. Tudo é como se a gente pudesse, vendo a pessoa, conhecê-la. Ele diz, não. O que a pessoa de fato é a inconsciência dela. Aqui eu não vejo. Só que é a inconsciência que diz quem ela vai ser, ó, mas apenas uma função particular deles. Então, a consciência é apenas uma função particular. Em termos metapsicológicos, metapsicologia, psicanálise, ela afirma que a consciência é a realização de um sistema especial, que denomina CS. Dado é a abreviação que ele colocou. Lembra quando foi o primeiro capítulo nosso, onde a gente discutiu assim, o inconsciente, os 3 inconscientes, aí a construção da psique, da segunda tópica, da primeira tópica, consciente, inconsciente, pré-consciente. Temos, então, 3 inconscientes, e aí ele vai dar um nome daquilo que ele vai chamar de consciência, CS. E você fala, mas Orlando, por que Freud fica enfatizando tanto esse conceito de consciência e inconsciência? Freud está saindo de uma discussão filosófica. Para a filosofia, a inconsciência não existe. Porque só aquilo do qual eu estou consciente é palpável. E para a medicina? Bom, a medicina nem entra nessa discussão. A medicina vê o fenômeno no corpo, vê o sintoma. Bom, se a medicina não entra nisso, a psicologia ainda está se estruturando ali dentro do estruturalismo, do funcionalismo, ela está discutindo suas teorias e está lutando para sair da filosofia, porque a psicologia nasce da filosofia. Né? Quem cunha, quem dá esse nome psicologia é Aristóteles. Então, a gente está ali caminhando antes de Cristo. Pois ela caminha, os psicólogos da Idade Média, dos tempos antigos, eram os filósofos, os que discutem o comportamento, o fenômeno humano. E essa filosofia diz assim, só existe a consciência. A inconsciência é uma ilusão. A inconsciência não existe. Por quê? Porque não é palpável, não está ali. Então, essa é a discussão da filosofia. E Freud vai dizer, ok, a consciência existe, mas ela não sou eu. A consciência é um processo defensivo, é apenas uma partícula do que eu sou. Então, ele diz assim, a metapsicologia ela vai trabalhar com o processo todo, integral, completo. Olha, dado que a consciência fornece essencialmente, e aí vem o que transmite os meus conceitos de consciência, percepções, e aqui nós vamos começar a entender a confusão de prazer e desprazer. Percepções de excitações vindas do mundo externo e sensações de prazer e desprazer que podem se originar apenas do interior do aparelho psíquico. Então, assim, fora de mim, no processo dessa consciência, naquilo que eu dou conta de captar por meio do quê? Das minhas percepções. Quais são as minhas percepções? Os meus sentidos, meu olfato, meu paladar, minha audição, minha visão, o que eu consigo captar desse mundo, perceber desse mundo, ele me causa esse processo de excitação. No entanto, essa excitação é prazerosa e desprazerosa a partir daquilo que vem dentro de mim. Por isso me dá sentido, quando alguém pega um estilete e se corta, e você pergunta, mas por que você se corta? E aí ele diz assim, porque eu não sinto a dor. Qual dor? Olha, o desprazer. Então, o prazer que eu costumo ver como externo, estou comendo alguma coisa boa, estou sentindo um cheiro agradável, estou tocando em alguma coisa que me traz prazer, estou vivendo uma vida paradisíaca, estou nas Bahamas, estou nas Ilhas Fiji e assim por diante, estou num lugar maravilhoso e, de repente, pego um revólver e dou um tiro na cabeça. Você fala, mas como assim? Era só uma vida de prazer e a pessoa quis morrer. Como o prazer me leva a desejar morrer? Não é prazer. O prazer é interno, isso que ele está colocando. Então ele diz assim, vindas do mundo externo, as sensações de prazer e desprazer que podem se originar apenas do interior do aparelho psíquico. Pode-se, então, atribuir ao sistema pré-consciente uma localização espacial. Então, eu consigo achar, então, no ser humano uma inconsciência que a filosofia negava. Porque a filosofia diz que não é plausível, não existe.
Isso é tão forte que, como, por exemplo, quando Santo Agostinho vai discutir sobre o tempo, ele traz a construção psicológica do tempo. Ele diz assim: o tempo não é o tempo passado nada mais é do que uma lembrança. O tempo futuro nada mais é do que uma hipótese. O tempo presente é tão ínfimo que, ao passar, ele ou é passado ou é futuro. Então, na verdade, o tempo não existe, ele é apenas psicológico. Essa é a teoria de Santo Agostinho, quando ele discute sobre o tempo. Tu percebe? Para a filosofia, é muito relevante que eu dê conta de debruçar, discutir, elaborar de forma racional ou empírica, que era a discussão de Hume e Kant ali. Letícia? O Orlando, eu ia falar Oswaldo, eu percebi. eu quase falei Oswaldo. Ele vive me atormentando. Viu? Eu li um conto essa semana do Machado de Assis, que é O Espelho. E o espelho fala da alma interna e a alma externa, o Jacobina. E ele sempre era reconhecido pela farda que ele usava, por uma farda de alferes. E ele diz para os amigos dele que o ser humano ele tem uma alma interna e uma alma externa. E ele só se reconheceu depois diante do uso da farda perante o espelho. Então, é muito interessante, até na literatura, né, essa colocação, esse conto é de 1882, se não me engano. E é um conto de 6 páginas, sabe? Mas eu falei, mas será que o Machado de Assis, eu gosto muito, né? Assim, eu sou curiosa, né? Mas esse conto é muito interessante e casou muito bem com essa colocação que você está colocando do Freud aí, viu? Sim. O Machado de Assis faz críticas aos alienistas. O Alienista, para mim, é uma crítica dele. Né? E talvez, bom, o que eu vou te falar agora é de suposição, tá? Eu não li sobre isso, mas talvez ele tenha tido uma leitura sobre Freud. Porque olha, coaduna isso, né? É muito legal esse conto, um conto de 6 páginas. Tem vários comentários também na internet. Depois que você lê o conto, tem vários comentários. Se eu achar algum aí, eu mando para vocês. Manda pelo menos o nome dele, se não achar. Não, o nome do conto é O Espelho. Não, eu digo assim, para a gente não esquecer. Não, eu mando depois. Mas ele colocou justamente isso, porque às vezes as pessoas, elas colocam a farda como se fosse o cargo que ela ocupa. O juiz sem aquela capa não é o juiz, eu sou o juiz. Mas a pessoa tem um mundo interno dela, que aí nesse caso seria o inconsciente, né? Ele não fala consciente, inconsciente, que não tem nada a ver. Mas assim, a maneira dele se expressar no conto remete a muita coisa do que nós estamos vivendo na atualidade. É interessante que essa perspectiva que você está trazendo, ela é mais, ela condiz mais com a perspectiva junguiana de arquétipo. Não, eu não sei, eu só sei do É porque, por exemplo, o Jung vai trazer essa questão de eu resolver a minha história com um personagem, um arquétipo. E aí, automaticamente, eu o adoto como sendo eu. Então, ele coloca a alma, que todo ser humano tem uma alma interna e externa. Ah, tá. É nisso que você está colocando esse ponto. E aí, nesse ponto, se nós colocarmos assim a consciência e o inconsciente, fazendo um paralelo ali, uma comparação, desse conto de 1882 do Machado de Assis. Quando foi que o Freud escreveu esse texto aí que você está lendo? Esse é 1920, mas 1882, então 1882 ele está escrevendo os primeiros textos dele. Então, hein? Eu gosto muito do Machado de... Não, é 1882. Então, é 1882. Machado de Assis, gente, é muito legal. Um conto de 6 páginas. Eu vou achar aqui o comentário dele e passo para vocês. Uma leitura freudiana. Olha um trabalho interessante para você apresentar, Letícia. Eu acho que estou pensando nesse freudiana sobre Machado de Assis. O conto de Machado de Assis. Alguém deve ter escrito alguma coisa sobre isso, mas independente de alguém ter escrito, eu acho que você é uma dica boa.
É uma dica boa. Eu muito... não encontrei ninguém fazendo uma análise sob o ponto de vista psicanalítico, porque eu também não fiz muita pesquisa. Eu li um conto e vi alguns comentários aí. E tem um comentário de uma mulher, de uma professora, bem assim, simplesinho, eu vou passar para vocês. Ótimo. Só para colaborar um pouquinho aí. A gente pensa, como é um tema muito batido, Freud, a gente pensa que está tudo escrito sobre isso, né? Por exemplo, eu estou com um grupo de terça-feira, a gente está discutindo sobre Moisés e o monoteísmo. Mas é interessante como, por exemplo, alguns pensadores, algumas pessoas vão construindo textos, escrevendo, eles pegam uma linha de pensamento e vão sempre caminhando naquela linha, e muitas vezes não se soltam para pensar por um outro ponto. E o gostoso do pensamento é isso, né? De repente, você só basta você mudar um ângulo um pouquinho, você vai para outro caminho, né? Então, por exemplo, você está trazendo uma notícia interessante, que a gente pelo menos não ouve falar tanto. Eu não estou dizendo que não tem escrito sobre. Eu não li, né? Não, eu acho que eu mandei até para minha filha. Mesmo. Eu vou ver se eu mando para vocês já agora. Ótimo, manda para a gente. Perfeito. Obrigada pela tua aula. Continua aí, que está muito boa. Que bom. Mas manda para a gente ver isso. Tá. E vamos marcar essa data aí já fica, vai ser, é um tema maravilhoso. Eu fiquei curioso. Vou mandar aqui. Então, gente, dentro dessa perspectiva, o assunto ainda é o mesmo, né? A gente não está mudando o foco em nenhum ponto. Dentro dessa perspectiva, ele diz aqui, na metade desse parágrafo, ele deve estar na fronteira entre o exterior e o interior, que é o que você acabou de falar, Letícia. Ó, onde é que está esse meu pré-consciente? Porque está localizando espacialmente meu processo. Lembra, o pré-consciente é inconsciente. É dentre os 3 inconscientes, o pré-consciente é um deles. E lembra que a busca é onde é que ele está? É a tópica freudiana. É o local da mente. Então, assim, está no local, olha, deve estar na fronteira entre o exterior e o interior, voltado para o mundo externo e envolvendo os outros sistemas psíquicos. Então, ele diz, a consciência, já avançando o parágrafo seguinte, olha, a consciência não é a única peculiaridade que nós conferimos aos processos que têm lugar nesse sistema, porque os filósofos tratavam da consciência como que existe, e aquilo que não é consciente era uma ilusão, era uma fantasia. E ele está dizendo assim, não, ele tem um lugar, a consciência não é a única coisa. Apoiados nas impressões da nossa experiência psicanalítica, supomos que todas as ocorrências excitatórias dos outros sistemas deixam neles, como fundamentos da memória, traços duradouros, vestígios. Vou ler de novo só para vocês entenderem aqui. Supomos que apoiados nas impressões de nossa experiência psicanalítica, supomos que todas as ocorrências excitatórias dos outros sistemas deixam como fundamento da memória traços duradouros, vestígios. Quer dizer, aquilo que me impacta nos meus sistemas psíquicos, na minha inconsciência, eles me trazem vestígios, eles trazem marcas que vão durar, vestígios de lembranças, portanto, de nada tem a ver com o processo de tornar-se consciente. Então, ele já está começando a fazer uma distinção. A consciência lida com a percepção, com aquilo que eu toco, que eu sinto o cheiro. Isso é consciência. Mas eu tenho outros pontos que tocam em mim, que estão dentro de mim, que carregam vestígios, que não são da minha consciência. E vocês vão perceber porque ele vai precisar disso, porque ele está construindo aqui, ele vai dar sentido àquilo que ele falou um pouquinho antes, de que o prazer só é interno e nunca externo. O externo é o perceptível, o percebido. O interno é que me constrói se isso é prazeroso ou não. Eu posso tocar na água, eu toquei na água, molhado, e eu posso sentir isso como prazeroso, agradável, úmido, ou angustiante. Tem gente que toca Vou dar um exemplo simplório, né? Simplório e recorrente, se vocês já não tiveram pacientes assim. Eu tenho paciente que, para dormir, ele não pode tocar numa outra pessoa. Numa outra pessoa, não, ele não pode tocar num corpo. Ok. Ele toca nele? Não, ele coloca um lençol entre uma perna e a outra. Ele não suporta o toque da própria pele. Ó, a gente normalmente atribui o toque a algo prazeroso. Seja o autotoque, que é chamado na psicanálise, então, processo masturbatório,
quanto o tocar o outro. Essa pessoa, ele se sente mal ao ser tocado, ele evita o toque, ele suporta o toque porque ele precisa contato. É quase que um autismo. Tanto é que a gente fez até testes sobre autismo em determinado ponto da clínica dele. Então, ao deitar, ele precisa colocar um lençol entre uma perna e outra. Uma parte do corpo não pode tocar na outra. De onde vem essa construção desprazerosa? Posso trazer, talvez, para questões receptivas, né? Os receptores, a pele dele, mas o sentido de ser prazeroso e desprazeroso, na minha psique, tem a ver com a fantasia que se constrói dentro desse sujeito. É isso que está dizendo. Existem traços duradouros, vestígios de lembrança, portanto, que nada tem a ver com o processo de tornar-se consciente. Eles são, com frequência, mais fortes. Aqui é importante vocês prestarem atenção, porque quem não lê direito esse texto, ou passa por cima, não consegue entender qual é a validade da psicanálise. E a gente fica tateando no mesmo mundo das terapias, das psicoterapias, onde busca se resolver de forma cognitivo-comportamental, cognitivo-comportamental, né, separados, humanista, gestalt terapêutico, de várias modalidades de aconselhamento, intervenção, e aí a gente vai entender por que para a psicanálise basta que a pessoa fale, basta que nós criemos um ambiente onde a pessoa dê conta de falar aquilo que ela não falaria nem para ela, nem para o espelho, pegando a metáfora da Letícia sobre o Machado de Assis, nem para o espelho ela contaria. Então ele diz assim, eles são com frequência mais fortes, mais permanentes, presta atenção, quando o evento que os deixa nunca atinge a consciência. Ele está dizendo assim, aquilo que é prazeroso ou desprazeroso é muito prazeroso ou muito desprazeroso enquanto é inconsciente. No momento que vem para a consciência, querem uma ilustração simples disso? Você tem um sonho, você acorda impactado pelo sonho. Meu Deus, tive um pesadelo. E acorda assim, quer tomar água. E aí a pessoa que está do seu lado, esposa, quem estiver ali, o que aconteceu? Nossa, eu tive um sonho, foi um pesadelo. Meu Deus, aí você vai contar. Aí você mesmo contando, fala assim, contando não é tão forte, né? Veio para a consciência. Sentido é forte. Não falado perde a força. É porque não era forte? Não. É isso que ele está dizendo. Enquanto é inconsciente, é muito forte. Quando vem para a consciência, não tem essa força toda. Então, achamos difícil crer que tais marcas duradouras de excitação também se produzam no sistema pré-consciente. Logo, elas restringiriam a aptidão. Ele vai fazendo algumas colocações, eu vou avançar um pouquinho. Ele diz assim, embora esta não seja absolutamente uma consideração decisiva para nos levar à conjectura de que tornar consciente e deixar traço de lembrança são incompatíveis dentro do mesmo sistema. Isso é psicanálise, gente. Tornar consciente e deixar traços de lembrança são incompatíveis. Então, no momento em que eu falo, no momento em que eu construo o meu inconsciente por meio da fala, o parletre de Lacan, esse ato de verbalizar, esse trazer no logos, e a gente não pode trazer o logos apenas da filosofia, da razão, o logos da fala, né? A palavra logos é razão, mas a palavra logos é palavra, ela significa a mesma coisa. Então, no momento em que eu falo sobre o meu problema, a lembrança não me dói tanto, não me dói mais. É isso que ele está dizendo, porque há uma incompatibilidade. A coisa para doer muito, eu preciso não falar. É por isso que é interessante que a pessoa fala assim, eu não vou fazer terapia porque eu vou ficar falando dos meus problemas. Exatamente. Você vai falar dos seus problemas para que eles não sejam mais problemas, para que eles não doam mais. Por quanto tempo terei que falar dos meus problemas? Até que eles não doam mais. E no momento que eles não doerem mais, essa não é uma perspectiva lógica, é uma perspectiva econômica. É economia, a palavra economia significa regras da casa, oikos nomos, né? As leis da casa. São as regras da minha psique. Aquilo que fica fechado, lacrado, internalizado, dói ou causa prazer. Quando eu verbalizo sobre isso. Então, assim poderíamos dizer que no sistema consciente, os eventos excitatórios tornam-se conscientes, mas não
deixa marca duradoura. Então, eu chupo um sorvete, eu como uma torta, eu pego só um detalhe. Cadê o Elcio? Elcio, aquela torta alemã, me arrependi de ter comido. Acho que foi maldição de vocês, praga de alguém aí. Muito doce, muito, muito, muito doce. Eu mandei uma torta que enviou ali no. Mandei no Desbussolados para o grupo de vocês. A torta linda, comprei na Cacau Show, falei, vou ter que mandar para o grupo. Ela só é linda, tá? Porque então é fake, né? Porque os doces alemães, eles não são muito doces. Não são. Aquela primeira que eu mandei, que foi no Brot, que é uma padaria alemã aqui de Londrina, não era doce. Deliciosa. Aquela outra eu comprei na Cacau Show. Esqueceram o açúcar lá dentro. Eu cheguei a passar mal. Ontem eu estava assim, falei, meu Deus, eu perdi a fome. Aí fui tomar café amargo. Eu estava quase que procurando Losnan para tomar um chá de Losnan para ver se tirava aquele açúcar excessivo, excesso, né? Então, assim, aquilo que eu degusto, ele tem memória curta. Então, você toma, tem sempre prazer, eu mencionei a torta, porque, assim, agora, o que é duradouro? Aquilo que dentro de mim tem algum impacto. É mais ou menos assim. Você sente o cheiro do café, o beber o café não é tão prazeroso, mas para onde o cheiro do café te leva, isso é prazeroso, porque isso entra dentro da sua alma, dentro de você, remete você à sua infância, remete você a momentos com a família, a todo esse caminho. Então, não é o ato em si excitatório, mas é o que contém esse ato. É interessante que isso também vai dar base para a gente compreender bem quando Lacan fala que não há relação sexual. Porque se há uma relação sexual plena, ela seria completa. Mas como ela traz o prazer e o desprazer construído na minha psique, ele não pode ser completa na consciência. Então é por isso que ele se repete. Então, quando tem essa noção dos termos psicanalíticos, tudo passa a ter outro sentido. E é por isso, voltamos àquela história. Quem é que entende a psicanálise? Apenas psicanalistas. Apenas psicanalistas dão conta de entender a psicanálise porque estão estudando isso. Se você mistura filosofia, o empírico, o existencialismo e conhece apenas essas situações fora, você tem uma leitura diferente daquele que foi experienciando na clínica, no divã, na própria elaboração das suas angústias. Então, olha, marca duradoura. Todas as suas marcas, nas quais se apoia a recordação, seriam produzidas, olha só, nos sistemas adjacentes internos, ao transmitir-se para ele a excitação. Então, assim, o cheiro de suor nunca é bom, mas se você sente o cheiro de suor de uma criança, se você é pai, você vai lembrar, talvez, do seu filho. Eu estava visitando a minha irmã nesse final de ano, e aí eu, pegando meu sobrinho tem 3, 4 aninhos, pegando ele, brincando com ele, senti o cheiro. Eu fui dar um beijo na cabeça dele, senti o cheiro do suor. E é interessante, porque daí entra, talvez, a questão genética, né? O cheiro do suor do meu sobrinho é igual ao cheiro do suor das minhas filhas, que não é o mesmo cheiro do suor de todas as crianças. E até brinquei com a minha irmã, falei assim, nossa, o cheiro do suor dele me lembrou das minhas filhas quando tinha a idade dele. Então, assim, o cheiro do suor é agradável? Suor é suor. Mas, para mim, teve um sentido agradável. Por quê? Percebe a inconsciência? Então, assim, é inconsciente? Está reprimido? Talvez não. Se eu dei conta de lembrar com facilidade, não. Mas é inconsciente, está no meu pré-consciente. Eu tenho que buscar de onde vem esse cheiro. Né? Tem um cheiro que hoje eu tenho no meu consultório, eu uso o óleo essencial de bambu, eu coloco ali no rechozinho. Então, você chega no meu consultório, aquele cheirinho de bambu. E eu sempre gostei de bambu. Um dia eu fui para de onde vem esse meu gosto pelo cheiro de bambu? E o bambu, para mim, me lembra livro. E aí eu falei, mas por que bambu, cheiro de óleo essencial de bambu, me lembra livro? E eu me lembrei de uma época que eu ganhei um livro, eu estava lendo esse livro, e estava num grupo de leitura, e o cheiro era o mesmo. Eu não sei se tinha essência naquela casa, se era alguma coisa, mas a minha mente associou ler de forma agradável com o cheiro do bambu. Mas isso é meu. Outra pessoa pode chegar lá e falar, nossa, esse cheiro está horrível. Subjetividade. Para a filosofia, subjetividade, ela não tem razoabilidade, é subjetivo. Por isso, quando a gente fala assim, nossa, isso é psicológico, dá a impressão de que não existe.
é fantasiado, e, na verdade, é o oposto, é o que existe. Para a psicanálise, o subjetivo é o que existe, é o que importa. Então, diz assim, esse processo excitatório, construído na consciência, só tem sentido a partir da inconsciência. Então, ao considerar quão pouco sabemos por outras fontes sobre a origem da consciência, terá de ser concedida a tese de que a consciência surge no lugar do traço de lembrança. Pelo menos a importância da afirmação de que alguns, de algum modo, é precisa. É interessante ele dizer assim, eu estou construindo uma teoria que é nova. Ninguém fala dessa teoria. É isso que o Freud está dizendo. Então, a gente vai ter conceitos que são extraídos a partir dali e vão ser revisados pela psicanálise, sempre por psicanalistas, sempre dentro dessa perspectiva. Então, o processo de excitação não deixa uma permanente mudança dos elementos, mas como se exaure no fenômeno do tornar-se consciente. Então, tudo aquilo que eu faço, que tem a ver com a percepção, tem a ver com os meus sentidos, é efêmero, vai embora rápido. Por quê? Porque tem ali, daquele momento. Mas tudo aquilo que me causa alguma impressão... Lembra? Freud está construindo material para utilizar na discussão do trauma. Lembra o que leva ele à discussão de todo esse texto? O fenômeno do estresse, do trauma de guerra. Por que que pessoas vêm da guerra e não param de sonhar com o terror da guerra? Esse é o que ele vai chegar lá para explicar isso. Porque nós nos aproximamos da cena que tanto fugimos dela. Porque pela consciência eu fujo, mas alguma coisa me empurrou para lá. Então eu preciso entender. São 2 pontos já. Um é isso que eu acabei de falar, e deixem aí guardado na estufinha o conceito de angústia. Diana, pode falar. Você estava falando, até um pouco antes, eu estava lembrando, eu fiquei com a minha neta uns dias, né? E ela ficou doente, eu tive que dar uma injeção, aquela bezetacil muito forte, enfim. Horrível. E aí eu ainda não tinha brincado com ela depois que ela tinha voltado para a casa dela. Então, no carnaval, a gente teve uma manhã brincando, e eu tomei muitas injeções. Vovó, vamos brincar de mãe pilha, né? Mãe e filha. Olha que legal, ela foi elaborando isso. Isso. Então, assim, eu acho que no momento que ela estava brincando e repetia, e eu tomava de um lado e de outro, e ela me dava pirulito, me dava pipoca, tudo que ela que me deu presente, me deu balão, tudo que aconteceu com ela ficou elaborando e repetindo, né? E aí fez de conta, pegou uma folha, disse que isso aqui era a minha naninha. Né? Então, assim, tinha o desprazer e ela me deu alguma coisa para ter prazer, porque aí ela me deu a naninha, faz de conta que a naninha era uma folhinha pequenininha, né? Aí eu botava assim, cadê a naninha? Aí, bom, eu vou te ensinar como é que faz a naninha, vovó. Aí ela botava a folha e fazia vamos dizer, a boca como quem estava mamando. Entendeu? Assim, eu acho que é muito claro o que você está falando. Naninha é o adormecimento? Naninha é um paninho que tá. tem. Aqui o pessoal chama de cheirinho. E que ela tem essa naninha para dormir. Então, na hora de dormir no colégio, tem essa naninha. Aqui ela tem uma... Mas ela é aquele paninho que é só para dormir, né? E aí ela pega a naninha e ela simula como se ela tivesse, ou seja, ela faz de conta que está mamando, é o aconchego do peito que ela traz para a naninha, entendeu? Perfeito, perfeitíssimo. Aí os 2 exemplos que eu achei muito claros do desprazer, que foi a experiência da dor, né? Que foi violenta mesmo, essa injeção, porque ela reclamou bastante, né? E dizia que dor é essa. Sabe que dói. E ela dizia que dor é essa, vovó, socorro, e eu desesperada, cuidando dela. Mas aí ela foi elaborar comigo, né, fazendo com que eu vivesse a experiência. Eu acho que é mais ou menos o que você estava tentando, quer dizer, que o Freud colocou, né? E eu acho que aí não fica um trauma a partir do momento que ela vai elaborando. Exatamente. Ela vai trazendo isso. Na página 141,
É o que você está falando aqui, ó. Observa só, página 141, bem no comecinho, ele diz assim, ele vai, depois eu vou voltar nisso, eu só vou citar a parte do... Essa é a origem da projeção, destinada a ter um papel importante da causação na causação dos processos patológicos. Então, ela projetou em você a dor dela. Então, ela pode viver em você a dor dela, sem sentir a dor, e aí ela dá conta de se liberar disso. Ela está transferindo para você. Então, isso ele trabalha na página 141, essa discussão sobre isso. É bem interessante. E tem a ver com o Fordá também, né? Essa discussão do Fordá de qual é a busca? Ela vive toda a cena desprazerosa para viver em você a cena prazerosa. Quer dizer, ao te dar a naninha, ao te dar a bala, o pirulito, as coisas todas, ela está vivenciando esse prazer. Olha, ela te deu a dor, mas ela vive com você esse caminho. Perfeito. Ok? Quer falar mais alguma coisa, Diana? Só voltando a página, porque eu avancei na 141, nós estamos na 130... 138, né? Então, tampou, aqui, capacidade de... Achei. Ele diz assim, na 138, transposto para o sistema consciente, isso significa que os seus elementos não poderiam mais admitir mudança permanente na passagem de excitação, porque nesse sentido já estariam modificados ao extremo, mas então se acharia capacitados a fazer surgir a consciência. Aqui ele está começando a dizer assim, tudo aquilo que está posto dentro de mim, que criou lembrança, fechou. Está fechado. Construiu uma ideia de prazer e de desprazer. E só vai, para ter mudança sobre essa perspectiva, só se vier para a consciência. Então, se achariam capacitados a fazer surgir a consciência. Então, aquilo que eu senti, ao falar sobre isso, eu faço um movimento, e aí eles são desaguados, eles deixam de ter o sentido prazeroso ou desprazeroso se tornarem conscientes. Então, assim, o sentido de prazer e desprazer não está na consciência, mas na inconsciência, na angústia que eu tenho, ou no medo que eu tenho, ou no próprio terror que eu tenho, que me trazem prazer ou desprazer. Eu vou frisar sempre que trago o conceito de angústia, porque a gente vai precisar dele daqui a pouquinho. Tá? Na 139, no finalzinho, diz assim, os órgãos dos sentidos, são os órgãos dos sentidos que contêm, no essencial, dispositivos para a recepção de estímulos específicos, mas também mecanismos especiais para ainda proteger contra excessivos montantes de estímulos e deter espécies inadequadas de estímulo. Uma metáfora, uma ilustração interessante aqui por exemplo, vamos pensar no próprio ato sexual. O ato sexual, num processo excitatório, a pele, a pessoa está excitada. E todo o corpo da pessoa está num processo de excitação e de prazer. Mas o prazer é tão intenso que, se levado à última instância, a pessoa teria um infarto. É insuportável. Então, o que acontece? De repente, há uma contenção de todo o prazer. Então, todo esse processo de contenção que, de certa forma, traz um certo... evita-se um desprazer numa contenção. Então, ele começa a trazer metáforas sobre os seres vivos, sobre o corpo, sobre os animais, de que os estímulos excessivos me trazem um contraponto. Quer dizer, quando eu sou excitado demais, eu sou levado a um processo de desexcitação, de desprazer. Então ele vai dizer assim, quando eu falo de prazer e desprazer, eu não estou falando de coisas dissociadas entre si. Eu estou falando de coisas que se complementam. Então, se eu busco um desprazer, é porque um prazer estava em excesso. É característico deles o fato de elaborarem quantidades muito pequenas de estímulos externos, de apenas tomarem mostras casuais do mundo exterior. Eu conheço o mundo externo, eu vou tomando amostras, mas eu não posso, em excesso, me exceder nesse prazer externo, porque é insuportável. Ele vai começar a dizer assim sobre os organismos, como é que eles se desenvolvem, como é que a mente se desenvolve a partir desses organismos. Ele traz todo esse conceito da evolução, esse processo da formação das células, né, ele vai trazer aqui as vesículas, vai referir-se aos pseudópodes, né, que ele menciona também no outro texto, que a célula tem os seus cílios, os cílios tomam
ciência do que está fora dela e a passam apenas a informação, mas não tal qual ela percebe, mas aquilo que é relevante para lá dentro da célula ela saber, e essa situação, só o que está fora é sensível, mas sendo sensível, torna insensível o que está dentro. Por quê? Porque a percepção interna seria muito maior. Então ele faz essa construção, que o meu ego, e porque ele está trabalhando o conceito da consciência, não mais do ego, mas do processo da consciência. A consciência é um endurecimento, e uma insensibilidade, é um processo mais insensível do que todo o aparelho psíquico. Então, assim, se eu buscasse uma noção de um aparelho, uma construção de um aparelho psíquico tal qual essa bola, tudo que está aqui fora é algo que foi, de alguma forma, aquela ilustração que eu trago sempre sobre o ego, agora cabe no conceito de consciência para ele. Tudo que está fora, que é consciente, é menos sensível do que está lá dentro. Aquilo que está lá dentro é extremamente sensível. Então, o que está lá dentro, na inconsciência, é protegido das excitações. Por quê? Porque lá é sentido muito maior. Há um sentido muito maior. E ele vai começar a trabalhar isso aí no conceito do próprio tempo. Ele vai referir-se aqui a um conceito de Kant, Immanuel Kant, filósofo. Ele vai dizer assim, a tese de Kant, segundo a qual o tempo e o espaço são formas necessárias do pensamento, gravem isso, porque é interessante, o conceito junguiano de que a mente é una, e de que os pensamentos do inconsciente são os mesmos do consciente, eu só preciso compreendê-los, destoa do conceito freudiano de que os pensamentos inconscientes reprimidos nunca serão percebidos pela consciência, nunca. E ele vai dizer assim, para Kant, o pensamento só tem sentido no tempo e espaço. Então, um pensamento ele existe numa época, num tempo, e num local. Eu preciso dessas duas dimensões. Eu preciso dessa dimensionalidade espaço-temporal. Se eu não tiver esse fenômeno espaço-temporal, o pensamento não pode existir. Isso é uma forma filosófica de enxergar. Então, pode hoje ser subvertido, a psicanálise inverte isso, subverte. Há uma discussão devido aos certos conhecimentos psicanalíticos. Então, ele questiona assim, o meu pensamento inconsciente não está submetido a isso, nem ao tempo, nem ao espaço. Por que eu preciso saber disso? Lembra o conceito de projeção? Lembra que a Diana mencionou? Diana, sua mão está levantada. É fato novo ou você esqueceu? É só porque senão você levanta a mão depois, aí eu acabo... Aquilo que a Diana mencionou da netinha dela, de tentar viver aquela cena, percebe? Ela tira do tempo e ela tira do espaço. Não acontece mais no hospital e não acontece no passado. Ela está vivendo aquele passado, ela está vivendo como um presente. E aquela cena daquele local do hospital, ela está vivendo na casa. Ela pode trazer nuances, detalhes, e aquilo ainda está fresco na mente dela. Eu imagino que ela tenha sido preparada. Olha, não vai doer, calma, mamãe ou vovó estão aqui. Sabe, esse preparo é o que evita o trauma. Isso se chama angústia, porque a criança já começa a chorar antes, ela vê a injeção, não, vai doer, não quero, vai doer. Todo esse processo que a gente acha horrível é o que protege do trauma. A angústia, que vai ser ou medo real, já sentiu essa dor, então sabe que dói, então é medo mesmo, ou é angústia, vai doer, então aquilo se avoluma, mas isso impede o terror, isso impede o susto. Tem um filme chamado As Três Faces de Eva, é interessante, eu dando um spoiler do final, mas quando for assistir, você nem vai lembrar desse spoiler e vai assistir tranquilamente, quem não assistiu. A menininha passa por um susto, a Eva quando criança, e é o susto de ver a avó morta, ela não quer ver, forçam ela a ver. No momento que ela vê a avó morta, aquilo cria nela um susto, porque ela não queria ver aquela avó morta. Nós mencionávamos na semana passada, não sei se nessa turma, aquela situação do morto, que até mencionei o caso do velório que eu fui de um professor meu. Do que eu mencionei foi o caso do sangue que saiu pelo nariz. Lembra qual foi o caso que a gente viu do Freud? Quem estava nessa aula sobre isso?
Ele menciona um caso de uma pessoa que se assusta. Ah, o queixo caiu. Foi na aula de quarta-feira, né? A M, a Von M. N, ela, uma das cenas, ela está vendo a tia dela e o queixo cai, a tia está morta, né? E aquilo é traumático, foi um susto. Você não está olhando o corpo, de repente ele mexe, então aquilo assusta. Você não está preparado para isso. Então é traumático. Então, o que ele está dizendo aqui, o Kant, voltando para o Kant está dizendo assim, o pensamento só tem sentido no tempo e espaço. Freud está dizendo assim, não, para a psicanálise, o pensamento inconsciente não está preso ao tempo, ele está solto. Ele não é de tal época e em tal lugar, ele está ali solto. Então, ele vai ter adesão, adesibilidade, ele vai ter aderência a qualquer situação que algo o afete, que algo o remeta para ele. Então, eu tenho cenas, situações que evocam aquele momento, e eu fazendo esse velcro, esse link, automaticamente aquela cena se desloca do tempo e do espaço real e se vincula a uma nova cena num processo de projeção. Ó, vimos que os processos psíquicos inconscientes são atemporais em si. Então, isso significa, em primeiro lugar, que não são ordenados temporalmente, que neles o tempo nada muda, e que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada. As ideias psíquicas, e a gente tem que entender o conceito de ideia psíquica como aquele material que vai construir a neurose, vai construir o trauma, etc., elas são atemporais. Elas não estão ligadas ao tempo, não se aplica esse conceito. Por isso que você não pode dizer para você, nossa, mas isso aconteceu há tanto tempo atrás, ainda te dói? Dói, porque no inconsciente não há tempo. Então, o analista é aquele que dá conta de ouvir a história de uma criança, de um adulto de 50 anos, trazendo a dor de uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, como se estivesse acontecendo naquela hora. Pior, com mais força do que a cena que poderia estar acontecendo naquela hora. Por quê? A cena que acontece naquela hora, ela está lidando com a percepção, com a consciência. Eu estou vivendo ela, é isso que ele disse nas páginas anteriores. E as cenas que estão ligadas na minha inconsciência, elas são sentidas de uma forma muito mais intensa. Entenderam a construção que ele veio fazendo para chegar nesse ponto? E aí ele diz assim, avançando no parágrafo seguinte, expusemos como a vesícula viva, é aquele exemplo do pseudópode, né? É dotada de uma barreira contra estímulos no mundo externo. Diz assim, a vesícula viva, essa ameba, esse serzinho, é fechada, a parte externa funciona como uma capa protetora. Então, a consciência é isso. A consciência me protege das dores que estão guardadas dentro dela. Ó. Mas essa camada sensível, que se tornará o sistema consciente, também recebe excitações vindas de dentro. Então, ele está dizendo assim, as angústias que eu sinto, desprazerosas e prazerosas, não são aquelas que eu estou sentindo de fora para dentro, mas aquelas que vêm de dentro para fora. E ele vai falar nesse texto aqui sobre os movimentos. Ele vai dizer assim, os movimentos do corpo e os mal-estares ligados ao movimento estão ligados à minha libido. Ninguém sente enjoo só porque o meu labirinto não está funcionando bem. A história do eu enjoo muito, ele diz assim, existe uma matriz, claro que a gente tem que descartar situações fisiológicas, né? A pessoa teve uma infecção no ouvido, aí é outra situação. Estamos falando de descartando-se as questões neurológicas, fisiológicas, de adoecimento no corpo de fato, ou até causadas por algum tipo de adoecimento no corpo, descartando-se isso, o mal-estar, o enjoo, isso tudo tem a ver com sensações prazerosas ou desprazerosas. Vamos pegar um caso, o caso Dora, né? A menina Dora, ela tem dor no estômago, ela tem um mal-estar. Essa dor no estômago, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque ela implica no desejo que a menina teve por aquele homem que a abraça e ela sente no estômago o pênis desse homem. Ele é alto, ela é baixa, e ao abraçá-lo, a barriga dela toca num local que seria o pênis dele. Ela sente o pênis dele no estômago e ela tem desejo edipiano por esse homem.
Agora, então, ela conversão, tá? Então, um dos caminhos do afeto é a conversão, ela converte esse desejo em um mal-estar. E aí isso se transforma numa dor construída na psique dela. Não é no corpo, ela não tem gastrite, mas o desejo dela faz com que ela tenha todo esse fenômeno. Percebe o caminho que Freud, as inter-relações dos estudos de caso que ele vai fazendo, e você vai percebendo que toda aquela teoria tem uma base psíquica que ele vai falar disso. Ó. Então, esse mundo interno, ele, na verdade, ele é que dá o sentido ao meu mundo externo. Então, é o meu inconsciente que manda na minha consciência. Essa camada sensível, só se tornar sistema consciente, também recebe excitações vindas de dentro. A posição do sistema que fica entre o exterior e o interior e a diversidade das condições para que haja influência de um ou de outro lado tornam-se decisivas para a operação do sistema e de todo o aparelho psíquico. Contra o exterior, existe uma proteção. A quantidade de excitação que chegam terão um efeito reduzido. A quantidade de excitação tem um efeito reduzido. Pelo quê? Por esse processo psíquico. Então, aquilo que eu sinto não pode ser sentido na sua plenitude. Por quê? Porque é insuportável. Tanto da percepção da consciência para a forma como vem para dentro, quanto de dentro para fora. Então, sem dúvida, as excitações vindas de dentro serão, por sua intensidade e por características outras qualitativas, mais adequadas ao modo de funcionamento do sistema do que os estímulos provenientes do mundo exterior. Então ele diz assim, aquilo que eu estou percebendo, nem tudo será sentido. Por quê? Porque ao ser sentido será muito forte, porque eu sinto dentro. Então eu não vou ter essa percepção. Existe uma certa anulação. Mas o fato de anular é anular sensação e não a percepção. O que eu percebo é tal qual é. O que eu sinto não é tal qual é. É por isso que muitas vezes a pessoa tem uma reação desproporcional à cena. Vê uma cena de agressividade e não se sente tão mal. Ou vê uma cena que não é tão agressiva e se sente de uma forma inadequada diante daquilo. Por quê? Porque não existe uma causa e efeito imediato sobre isso. Mas duas coisas são decididas por tal situação. Assim, quando acontece esse caminho do percebido não ser identificado com a mesma força, ou daquilo que teve uma determinada força ser percebido de uma forma muito maior, né? Assim, duas coisas decidem isso. Em primeiro lugar, a prevalência das sensações de prazer e desprazer. Sensação. Em segundo lugar, a adoção de uma conduta ante a excitação interna que provoca um excessivo aumento de desprazer. Então, haverá tendência de tratá-las como se agissem a partir de fora. Gravem isso, que é o porquê que nós nos confundimos e achamos que os atos são conscientes. Então, há uma tendência de tratá-las como se agisse a partir de fora e não de dentro. Quer dizer, quando eu não me sinto bem, eu tenho a tendência de imaginar que eu não me sinto bem por algo que aconteceu fora. Para poder usar contra elas os meios defensivos da proteção do estímulo. Aí ele diz assim, essa é a origem da projeção, destinada a ter um papel importante na causação dos processos patológicos. Essa é a base da construção das neuroses. Essa é a base da construção do adoecimento psíquico, do patológico. Lembrando que, para a psicanálise, patológico não é adoecido necessariamente. Patológico vem de patos, que vem de sofrimento, que vem de modificação. Então, quando eu tento não sofrer, eu tento não patologizar. Não temos na psicanálise o quadro nosográfico como a medicina compreende, de uma doença que tem que ser curada. Na verdade, na psicanálise, e é interessante que você vai lá para a medicina germânica, vai para todos esses caminhos que trabalham a construção, a linguagem é a mesma, e está bebendo, ou se não da psicanálise, pelo menos beber de uma fonte comum, que é da psique, da percepção de que a doença não é um problema. A doença foi uma solução encontrada naquela circunstância. E por isso eu não posso consertar a doença se eu não entender o que a provocou.
É por isso que os médicos germânicos, o pessoal da medicina germânica ou da medicina antropológica, eles vão dizer assim que as pessoas constroem doenças. Os médicos se arrepiam de ouvir isso, né? Como uma pessoa constrói uma doença? A pessoa é vítima da doença. Para a medicina germânica, como é também para a psicanálise, o processo de adoecimento é uma saída encontrada. Se eu consigo não precisar mais dessa saída, eu cesso a fonte. Aí Freud também trabalha o conceito de que eu tenho a doença primária e a doença secundária, onde a doença primária é aquela advinda de uma necessidade psíquica, e a secundária é um efeito daquela doença primária. Então, por exemplo, eu posso ter uma doença secundária, ela não tem uma causa psíquica, mas ela adveio de uma causa psíquica. Então, por exemplo, a pessoa pode ter, por exemplo, um problema gástrico causado simplesmente por questões emocionais, só que o problema é tão constante, não se resolve, que de fato vira um problema gástrico. Eu posso ter um problema no corpo que me traz dores que estão ligadas à minha psique, mas essas dores me fazem andar de tal forma que agora o meu esqueleto é alterado e automaticamente eu vou ter um problema secundário, uma doença secundária diante disso. Então, a psicanálise cura tudo. Algumas coisas foram cristalizadas, foram construídas pela doença. Ao retirar a doença, ou ao retirar a necessidade da doença, talvez uma outra doença ainda permaneça. Mas aí ela não tem mais a causa psíquica. Então, um evento como o trauma externo vai gerar uma enorme perturbação no gerenciamento de energia do organismo e pôr em movimento todos os meios de defesa. Então, a minha percepção de algo gera dentro de mim todo um processo defensivo, dos quais eu vou ver a projeção como um grande processo defensivo, e eu vou tentar resolver. A grande questão é quando isso não resolve. Então, a doença começa a acontecer. E aí, dentro desse viés ainda da discussão dos prazeres, assim, o desprazer específico da dor física resulta provavelmente de que a barreira contra o estímulo foi rompida numa área determinada. Desse lugar, na periferia, então, afluem para o aparelho psíquico excitações contínuas, que normalmente podiam vir do interior do aparelho. Então, assim, aquelas dores que eu tenho no corpo, as conversões, elas são o quê? Um transbordo. É algo que deveria estar contido só dentro da mente, ser resolvido na psique, agora transbordou para o corpo. Lembra das transformações do afeto? Vocês lembram? A gente acho que discutiu nesse texto também, as transformações do afeto. Ou foi num outro texto? Eu posso transformar o afeto, aquilo que me afeta, aquilo que toca em mim. Eu posso deslocá-los, eu posso convertê-los, posso deslocá-los, ou eu posso simplesmente transformá-los em alguma outra coisa. Então, eu não posso convertê-los indo numa igreja para pedir a conversão deles, não, tá, gente? Eu não podia deixar de fazer uma piada com isso. Vamos para a sessão de descarrego, vamos converter na sua conversão, vem para o corpo, né? Eu sinto dores nas costas, dor de cabeça, dor nas pernas, nas juntas, vou para o médico, aí o médico, lembra, ninguém pode sair do médico sem uma receita. Se você for no médico e ele não te der uma receita, ele não presta. Então você tem que sair, nem que seja de pirona. Fala, olha, vou aqui, dipirona. E o médico tem coragem de gastar um papel e escrever dipirona. Porque ele podia falar, ó, toma dipirona. Todo mundo conhece dipirona, 500 miligramas, de tantas em tantas horas. Receitou. Falou, mas esse médico é bom, hein? Tem uma receita lá boa, dipirona. Dipirona cura o quê? Paracetamol cura o quê? Cloridrato de ciclobenzaprina cura o quê? Nada. Eles não são remédios curativos, né? O que o Rivotril cura, gente? Alguém pode me dizer o que o Rivotril cura? Eu não estou dizendo que não deve ser tomado. Eu não estou dizendo que está errado tomar. Não é isso. Mas o que ele cura? Ele não cura. Ele trabalha o sintoma. O que o antidepressivo cura? Bom, se eu tenho uma desorganização química, vamos tratar da desorganização química. É um problema na serotonina, né? O que eu tenho no corpo que não está fabricando? Eu preciso tomar lítio, mas a minha alimentação está com pouco lítio. O que está acontecendo?
Então, é nesse sentido que os nutrólogos, não nutricionistas, mas os nutrólogos saem ganhando, que o pessoal, porque eles acabam tratando, quando são maduros, tá, gente? Eles acabam tentando entender como os alimentos podem agregar algo que você tem que tomar quimicamente, você poderia tomar nos seus, na sua própria comida. Bom, isso é uma outra discussão só para a gente... aquilo que transforma... É porque eu comecei a falar dos médicos que acabam tendo que dar uma receita, mas assim, a doença vem para o corpo e ela tem um sentido psíquico, porque foi transformada, ela foi convertida, que eu comecei a brincar com a história da conversão. Convertido é trazido para o corpo. Ou ela pode, esse afeto pode ser não convertido, mas deslocado para alguma coisa, para alguma cena. Olha como é cômodo. Eu tenho um problema com o professor, né? O professor gritou comigo quando era criança, então o que eu faço? Eu passo a ter fobia de escola. Não vou mais para a escola, vou ter que estudar EAD. Eu estou falando uma coisa muito óbvia, um deslocamento muito simplório, é porque me faltou um exemplo agora, mas ficou cômodo, basta eu não... Ou, por exemplo, eu passo a ter um problema com aquela escola, mas eu perco a ideia daquele professor, porque é traumático, e eu passo a deslocar toda a angústia para aquele bairro onde tem aquela escola, ou para aquele nome. Vamos supor que a escola chama-se Gabriel Monteiro, então eu não gosto de Gabriel. Por que eu não gosto de Gabriel? Eu não consigo lembrar que eu estudei numa escola onde o professor me maltratou, e a escola chamava Gabriel Monteiro, mas eu lembro do nome Gabriel, então basta eu ser inimigo de todos os Gabriéis do mundo. Pronto, resolveu o problema, desloquei. Então, essas são as formas criativas da nossa psique de elaborar. Letícia, pode falar. Eu sempre ouvi falar, eu não sei se isso você deve entender melhor, que há uma relação de câncer com algum trauma, principalmente da separação. Quando um casal se separa, normalmente a mulher sofre um impacto muito grande, e isso se converte num câncer. Você já ouviu falar sobre isso? Não, nesse formato. O luto mal curado, né? Hã? Eu ouvi falar do luto mal curado, né? Mas sempre que tem um trauma, assim, há sempre essa questão de desenvolver um certo câncer. E essa semana eu tive 2 amigas, uma cunhada e uma amiga, que com um diagnóstico de câncer, sabe? Então, e eu sempre ouvi falar disso, sempre tem um trauma anterior, principalmente ao câncer de mama. Eu sempre li. O de mama poderia estar vinculado, né, dentro da fantasia e da a mãe, né, um ato de mamar, alguma coisa assim. Isso eu já ouvi falar. Existem algumas pesquisas, assim, de pessoas que ficam separadas, que após a separação, todo o processo, ficam com câncer de mama. Isso. A perda, é o apego, né? A mama é onde eu construí o meu primeiro vínculo, né? É isso aí. Talvez nesse sentido. Eu já ouvi falar, não especificamente em relação a uma separação de casal, mas em relação a desgosto na vida. Então, isso vale para qualquer relacionamento, para qualquer situação de problema mesmo, né, que a pessoa passa. luto, porque nem toda mesmo. separação, ela vem para causar um desconforto, né? Uhum. Às vezes vem para causar um alívio, inclusive. Algum trauma, né? Não sei. E desencadeia aí o problema. Então, a palavra, eu já escutei isso de uma médica, mas foi nesse sentido, em desgosto, utilizando esse termo. Na sexta-feira, a Sinara talvez esteja com a gente. A Sinara é uma das pessoas que estuda muito a medicina germânica, eu ouvi muitas palestras. Talvez seja interessante a gente levar para ela esse tema. Ela deve ter algumas leituras interessantes sobre isso, sobre essa perspectiva. Se vocês me lembrarem, ou jogar lá na supervisão, aí ela... Eu não vou nem falar nada, aí vocês joguem o tema e me digam se ela vai trazer ou não o assunto para vocês. Porque a medicina germânica... Porque você tem 2 construções. Na verdade, você tem 3 construções, pelo menos, né? Você tem a construção da psicossomática, onde o corpo tenta, de alguma forma, resolver as suas angústias.
Então, a pessoa está com raiva, o fígado tenta resolver isso, a pessoa está com medo, os rins, né, e assim por diante. Você tem a medicina germânica, que diz que você constrói doenças para que essas doenças te curem. O problema é que aí elas também podem te matar, e que vai trabalhar esse tema. E você tem o processo psíquico, que ele é simbólico. Então, para a psicanálise, essas construções não trazem do psíquico, o psíquico traz do simbólico. Por exemplo, dentro do que você colocou, Letícia, eu vou estar falando, mas não assim, o câncer é isso, não, mas uma hipótese. Se a mãe de uma pessoa morreu de câncer, e essa pessoa carrega uma culpa sobre essa mãe, sobre o vínculo, sobre algo que aconteceu, aí vem o que o Elcio colocou, um luto mal resolvido, essa pessoa, Freud vai dizer que ela pode simplesmente adoecer de câncer como um processo de repetição da doença da família. É uma sensação de pertencimento. E quando Freud vai dizer assim que nós imitamos algum sofrimento, um sintoma de uma pessoa que a gente tem esse vínculo. Então, é por isso que é muito comum, por exemplo, uma pessoa cardíaca, o pai é cardíaco, o filho se torna cardíaco de alguma forma. Existe o gene, e só que o gene sozinho não faz nada. Ele precisa do gatilho, e aí a psique faz isso. Mas para a psicanálise sempre será simbólico. Fora do simbólico, você tem outras teorias que trazem isso. A psicossomática, a germânica, né? Você tem outras teorias, mas elas não são psicanalíticas. Tá. Orlando, porque eu acho que aí entra a questão do protetor, que, na verdade, a gente tem os protetores ou não de câncer no nosso corpo. E quando você herda, né, o genético é justamente herdar os não protetores, entendeu? Por exemplo, se a mãe, o exemplo que você deu aí, a mãe morreu com câncer de mama, e aí tem toda a questão psicológica, e ela não tem os protetores, né? De câncer de mama, porque ela herdou da mãe o não ter os protetores, entendeu? Geneticamente. Então, mas isso está dentro de um quadro, de uma Genético. Uma questão genética. Mas aí não basta só o genético, tem o que provoca também. Genética, exato. Perfeito. Então, assim, porque o genético é um fator, mas ele não é determinante. Então, ele tem que ser justamente agredido, ou aí não tem o protetor, aí tem. Aí fica com câncer, né? Tinha uma outra pessoa que tinha levantado a mão. Eu já tinha desligado. Alguém levantou a mão? Não? Eu tinha levantado, mas eu já falei, né? Tá. Tranquilo, perfeito. Mas, só joguem lá na supervisão. Se quiserem provocar a Sinara, só dá um toque nela. E aí fala assim, Sinara, já ouviu alguma coisa sobre a relação entre câncer e... Qual é, Letícia? Câncer e separação, né? Câncer, eu acho que o melhor termo foi desgosto. E desgosto. Colocado pela Adriana. Vamos provocar ela. Vamos ver o que ela vai responder. Vou perguntar para ela. E também quem é boa, que lida com esse tema, Sim. é a Adriana. Não você, Adriana. Não a Adriana peruana, é a Adriana chapecoense. Né? A Adriana de Pato Branco. Lembrei agora do sotaque, né? Mas assim, aí ela também trabalha com essa discussão disso. Eu tinha uma colega lá de Brasília, psicanalista também, e ela, a Angelita, isso, porque tem Angelina, que é daqui, e Angelita, que é de Brasília. E ela é uma das pessoas que traz para o Brasil essa discussão Tem até uma história bem interessante, porque ela não sabia que no Brasil a medicina germânica, os antropólogos da medicina não podem ser identificados como médicos no Brasil, porque daí dá problema de exercício ilegal da medicina, né? E ela vem da França com todo esse trabalho, começa a fazer um trabalho maravilhoso e é processada, né? Aí que ela entra em contato com a psicanálise, ela tem uma história muito bonita, ela é uma pessoa bem relevante nessa discussão sobre a medicina germânica. A gente pode também mandar alguma coisa para ela. Eu até estou tendo uma ideia aqui de um dia chamar ela para, no bate-papo da psicanálise, nos trazer algumas construções sobre isso. Quem assistiu o bate-papo com o
o professor fisioterapeuta lá também de Santa Catarina, ele traz algumas construções interessantes sobre as doenças. Voltando para o nosso texto aqui, então olha só, ele diz assim, no finalzinho da página 141, ele diz assim, de todos os lados é convocada a energia de investimento a fim de criar, em torno do local da irrupção, investimentos de energia correspondentemente elevados. Produz-se um enorme contra-investimento, em favor do qual todos os demais sistemas psíquicos empobrecem, de modo que há uma extensa paralisação ou redução do funcionamento psíquico restante. Aqui ele está falando de que quando a cena é traumática, é angustiante, ela evoca dentro de mim muito sofrimento, ela paralisa tudo. Então, assim, é por isso que, de forma consciente, eu não lido com aquilo que está na minha inconsciência, porque eu seria paralisado se isso acontecesse. Então, ele diz assim, quanto mais alto investimento parado, tanto mais a sua força ligadora. De maneira contrária, quanto mais baixo for o investimento do sistema, tanto menos estará capacitado para receber energia fluente, tanto mais violentas serão as consequências de tais rupturas ou proteção. Então, ele fala dessa inversão, quer dizer, aquilo que está que eu estou muito preso àquilo dentro de mim, automaticamente ele demanda, ele fica, porque ele vai demandar muito, então ele é como se fosse congelado. É o mesmo princípio da catexia, do investimento libidinal. Quanto mais catexizado algo, menos novas catexias surgem. Quanto mais eu amo ou odeio, menos eu tenho capacidade de amar ou odiar. É estranho isso, né? Quanto mais eu amo ou odeio, aquilo me angustia, aquilo de uma forma angustiante, protetora, eu passo a não ter novos relacionamentos. Então vamos pensar assim, um casal, quando a mulher ama demais o marido, ou o marido ama demais, é excessivo, tá, gente? Demais é adoecido. Demais, quando se ama demais, revela-se o ódio. Quando se odeia demais, revela-se o amor. Né? Então nós temos aí a mudança, é um processo defensivo. Então eu tenho esse excesso, esse transbordo que inverte, que é chamado na psicanálise de formação reativa. Então, quando eu tenho o excesso, eu deixo de criar o novo. Se eu amo em excesso alguém, esse amor deixa de ser possível a outras pessoas que eu posso amar. Meu trabalho, meus amigos, minhas coisas, meus filhos. Por quê? Eu estou muito focado sobre alguma coisa. Se alguma coisa me prende muita atenção, aquilo congela todas as outras relações. Por quê? Porque é uma interpretação como se eu fosse inundar totalmente a minha psique e travar. Então, para não travar, eu cesso as novas possibilidades. Ficou menos confuso? Ok? No finalzinho dessa página 142, ele diz assim, creio que podemos arriscar a ver a neurose traumática ordinária como a consequência de uma vasta ruptura de proteção contra os estímulos. Quer dizer, a neurose traumática é como se eu não desse conta de conter. Aquilo que deveria estar guardadinho na minha inconsciência, ele vaza. Mas ao vazar, lembra, é outro mundo. Está saindo da inconsciência para a consciência. E aí, na página 143, ele começa a definir o conceito do trauma. Ele diz assim, para esta essência do choque estaria no dano direto da estrutura molecular, ou mesmo a estrutura histórica, está descrevendo as questões dos próprios órgãos, né? E aí ele diz, o susto mantém sua importância também para nós. A condição para ele é a ausência de preparação para a angústia. Então, assim, qual é o pré-requisito para que eu me assuste? A ausência da preparação que é a angústia, para a angústia, que implica em sobreinvestimento dos sistemas que primeiro recebem o estímulo. Então, assim, se eu estou numa situação em que eu estou me aproximando do abismo, por me aproximar do abismo, então eu vou nesse contra-investimento. Então, eu evito todo o processo angustiante. Por quê? Porque
tudo me angustia. Como tudo me angustia, então eu evito. Se eu evito a angústia, automaticamente qualquer coisa pode me assustar. Percebe que ele está pondo aqui uma situação de que, ao me proteger muito, eu acabo me prejudicando. Quer dizer, se eu evito a angústia num processo defensivo, porque eu toquei na dor muito intensamente, então eu recuo e minha psique faz com que eu evite todas as situações desconfortantes, então eu faço esse caminho e evito a angústia, automaticamente qualquer notícia me será um susto, me será aterrorizadora. Então ele diz assim, é como se houvesse uma ausência de preparação para a angústia, e ela implica em sobreinvestimento dos sistemas que primeiro recebe estímulo. Devido a esse menor investimento, os sistemas não se acham em boas condições de ligar as quantidades de excitações que chegam e as consequências da ruptura da proteção se verificam mais facilmente. Vemos assim que a preparação para a angústia, como sobreinvestimento dos sistemas receptores, representa a última linha de barreira contra o estímulo. Quer dizer, quando os estímulos são excessivos e eu estou sofrendo, qual é a última forma de eu me defender? Me angustiar. Então, se eu tiro a angústia, eu me torno incapaz de me defender. Aí, de fato, eu me fragilizo. Percebe que algumas terapias que não levam em consideração isso que a psicanálise traz, elas mais prejudicam do que ajudam? Quer dizer, se eu ajudo uma pessoa... Uma vez eu estava no Facebook, a pessoa colocou assim... eu até já comentei isso em outras aulas. Se eu não tivesse medo, né? Comente aí embaixo, se você não tiver medo. Aí as pessoas, eu estaria rico, eu seria feliz, eu não sei o quê. Aí eu fui lá embaixo e coloquei assim, eu talvez não estivesse mais vivo, e aí eu coloquei várias coisas negativas. O medo nos protege. Então, assim, quando você retira a angústia das pessoas, só te retira a angústia, automaticamente elas ficam abertas e suscetíveis e poderão se assustar, e poderão ser aterrorizadas. E agora, então, eu posso ter a figura de situações traumáticas. Claro que a gente está falando de quadros não patológicos. Claro, a angústia, quando é excessiva, ela já está vindo de um quadro patológico. Ela me paralisa. Então, a preparação para a angústia como sobreinvestimento dos sistemas receptores representa a última linha da barreira contra esses estímulos. Em toda uma série de traumas, a diferença entre o sistema não preparado e aquele preparado pelo sobreinvestimento pode ser o fator decisivo para o resultado final. Deixa eu só trazer algo, aproveitando a metáfora, a cena que a Diana compartilhou, da netinha dela, com a história dos contos de fada. Quem fez o curso comigo, os contos de fada, vai lembrar disso. Os contos de fada fazem exatamente um caminho maduro da angústia. Quando o Chapeuzinho Vermelho é contado para uma criança, essa criança vive a angústia do Chapeuzinho Vermelho. Mas olha, na projeção. Qual é a angústia do Chapeuzinho Vermelho? Ela desobedece à mãe. Ela faz arte. Ela enfrenta o lobo mau. Ela é punida. Tudo acontece. E no final, o caçador vem e salva ela. E ela volta para casa. Toda a angústia é vivida de forma artificial. Quantas vezes eu tenho que contar Chapeuzinho Vermelho para uma criança? Tantas vezes quanto ela suportar ouvir. E criança ouve 20, 30, 40, 50 vezes a mesma história. Isso faz o quê? Isso prepara ela, é como se fosse uma angústia artificial, onde a cena traumática, ao vir de fato, não traumatiza. Porque a criança foi preparada para isso. Quando o adolescente, a criança ouve conto de fada como Branca de Neve, várias vezes, ela se prepara para quê? Ela se prepara para a adolescência dela, para a rivalidade que ela vai sentir com a mãe, para as emoções em descontrole que ela tem. E tudo isso é preparado, e aí, quando isso acontece, aquela angústia não deixa... A cena desconfortável acontece, mas ela não vira trauma. Então, nesse sentido, Freud não está falando aqui de conto de fada, ele fala de conto de fada no outro texto dele, né? Esse ele não está falando, mas era para a gente compreender qual é a força do conto de fada. É me conduzir a um processo angustiante.
onde a angústia não é minha. Então, nós assistimos um filme, a gente fica com aquela angústia. Meu Deus, será que vai acontecer? Ele vai morrer? Não vai morrer? Então, a gente está vivendo aquela angústia projetivamente, e aquilo nos prepara para, se aquela cena acontecer, o trauma não se instalar. Por que o conto de fada é melhor do que qualquer outro conto? Porque ele carrega da sabedoria milenar. Né? Então, nós temos os contos de fada e temos os que não são contos de fada, que são histórias construídas, que são menos úteis de coisas de conto de fada. Mas isso é para o pessoal que fez o conto de fada vai entender bem, os que não fizeram, só para compreender mais ou menos essa linha. Tá? Então, aí ele diz assim, se o sonho... Aí ele começa a trazer o problema que ele quer resolver. Ele construiu todo o material para a gente compreender agora, que ele diz assim, se os sonhos dos neuróticos que sofreram acidentes, lembra, é o ponto do trauma, fazem os doentes voltarem regularmente à situação do acidente, então eles não se acham a serviço da realização do desejo. Diz assim, então o meu sonho angustiante... Estou usando a palavra propositalmente, tá? Então, o meu sonho angustiante, nessa situação traumática, não é prazeroso. Se o sonho visa me dar prazer para me guardar o sono, lembra da frase do Freud? O sonho é o guardião do sono. Eu sonho para não acordar. É por isso que eu sonho. Essa é a perspectiva psicanalítica. Né? Ele resolve os meus problemas imediatos, fisiológicos, do dia anterior, momentâneos, e no meio disso, alguma angústia, alguma situação que precisa ser elaborada, caminha e vem em paralelo, e esse é o caminho do sonho. Ele diz assim, e aquele sonho angustiante, que se repete? A pessoa vai para a guerra, a pessoa é assaltada, bate o carro, vê a morte de uma pessoa, e ela fica sonhando com isso. Isso não é prazer. Ele diz assim, então, eles não se acham a serviço da realização do desejo, cuja satisfação alucinatória tornou-se, sob o domínio do princípio do prazer, função dos sonhos. Mas podemos supor que, nesse modo, eles contribuem para outra tarefa. Então, ele diz assim, eu tenho sonhos prazerosos e eu tenho sonhos desprazerosos que são de traumas. Não é que eu tenho sonhos prazerosos e desprazerosos e tudo é colocado no mesmo pacote. Ele diz assim que eu posso ter sonhos desprazerosos, ele já tinha resolvido esse tema, quer dizer, eu posso ter sonhos desprazerosos, e aí por que eles são desprazerosos? É porque o sonho elaborou algo e eu não posso elaborar isso, então eu me castigo no próprio sonho. Então, um pesadelo. Eu posso ter um pesadelo, e aí, por que eu tive esse pesadelo? Se o pesadelo me acordou, me tirou, foi desprazeroso. É porque o sonho me trouxe um prazer proibido. Eu não podia ter aquele prazer. Então, eu tenho prazer no sonho e a função de pesadelo vem para me castigar. Então, eu mato 2 coelhos com a paulada só. Eu resolvo um desejo e eu resolvo me castigando e pronto. Eu acordo resolvido. Resolvi um desejo e já me castiguei. É mais ou menos assim, você vai pecar, você já vai no padre, confessa o pecado antes do pecado acontecer, o padre te perdoa, você não conta para ele que ainda não pecou, então você vai, cumpre a penitência e você está livre, já pagou a dívida. Claro que não é assim, né? Esse foi o impacto que Martinho Lutero teve naquele período da reforma, né? As pessoas, ele pegava a confissão das pessoas, as pessoas falavam assim, ele dava a penitência, falava, não, mas já está pago aqui, ó, já confessei ali com o Tetzel e já paguei, e eu não preciso cumprir, não, já estou perdoado. Como assim? Eu já paguei. O sonho, Freud explicou exatamente nesse mesmo caminho, os pesadelos. Mas agora Freud não está falando de pesadelo, ele está falando de sonhos recorrentes, que me levam à cena traumática. A pessoa é assaltada e ela fica visitando essa cena. Eu tive um pacientezinho, que eu acolhi ele, foi um atendimento só, foi uma imersão, e literalmente uma imersão, né? Eu fui para uma outra cidade, eu tive que ouvir esse paciente, atendi ele 2 dias seguidos, e era bem distante, e a gente fez um trabalho mais focal, e ele tinha pesadelos. O pai não queria levá-lo, não queria levar para a igreja, porque a igreja ia dizer que era demônio. Não queria levar para o psiquiatra, porque o psiquiatra ia dar remédio para ele, dizer que era uma psicose chegando. E aí ele recebeu a recomendação de me chamar, tá, me chamou, fui lá ouvir o menino trazendo os pesadelos dele, os pesadelos. E aí, depois,
Claro que eu acabei atendendo a família toda e havia uma cena traumática que aconteceu na infância desse menino. A cena não era dele, mas a cena era traumática. Policiais entrando na casa, era um político, então, assim, policiais entraram na casa, vasculharam a casa, pegavam ele de surpresa, ele estava ali dormindo, de repente a polícia acordava ele, vasculhava, a polícia é bem delicada para vasculhar a casa, né? Eles jogam tudo no chão, eles quebram tudo, eles gritam, e a criança tirada em desespero, eles tentando poupar essa criança. Agora a criança cresce, se transforma em adolescente, e agora, quando adolescente, as cenas de invasão dos sonhos estão acontecendo. E elas contaminam o dia. Então, ele acorda desesperado. E o que a gente descobriu? As cenas dele, quando criança, quando ainda quase bebê, estavam vindo todas à tona, ele estava sonhando, sonhando, sonhando. E ele acordava, era tão angustiante que ele acordava, e, por exemplo, se alguém o acordasse, aquelas visões que ele estava tendo no sonho, né, as imagens, vinham para a realidade, e ele brigava com a pessoa, ele gritava, ele xingava, como se aquela pessoa fosse as pessoas que estavam no sonho. Aí a família entra em desespero. É a vivência de um trauma. Que vivência de trauma é essa? É isso que Freud está dizendo. Então, Freud vai perceber aqui, lembra que eu falei para vocês, peguem o tema angústia, ele vai perceber que o sujeito começa a se angustiar no sonho. Ele volta para uma cena fantasiosa, aquela cena traumatizada, ele repete ela de forma angustiante, como se ele estivesse tentando se preparar para aquela cena. Só que não resolve. É artificial. Então ele fica vivendo a cena não como cena problemática, mas como angústia. Por isso que no começo do capítulo ele explica o que é angústia, o que é medo e o que é trauma. Ele diz assim, a angústia evita o trauma. Agora a pessoa levou um susto, ela está assustada, e ela precisa resolver esse susto, esse trauma. Então, como é que ela resolve? Ela faz o caminho invertido, ela tenta se angustiar, mas a cena já aconteceu. Então ela fica tentando o tempo todo. É assim que ele vai colocar. Então ele diz assim, os sonhos dos neuróticos sofreram acidente e fazem o doente voltar irregularmente à situação do acidente. Então eles não se acham a serviço da realização do desejo. Ah, não, essa parte eu já li. Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com estímulos mediante o desenvolvimento da angústia. É o que eu acabei de falar, né? Cuja omissão tornara-se a causa da neurose traumática. É como se ele estivesse dizendo para você, se você tivesse se preparado, nada disso seria tão sofrido. Então ele volta e se prepara. Ele volta e se prepara. Ele volta e se prepara. Mas a cena já aconteceu. Então ele volta e se prepara. Assim, nos permitem vislumbrar uma função do aparelho psíquico que, sem contrariar o princípio do prazer, é independente dele e parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar o desprazer. Ele diz assim, no trauma, a figura do prazer e desprazer não está focada na questão dos sonhos ou na vivência dessas cenas. É anterior a isso. Aqui ele está construindo material para depois nos falar novamente sobre a pulsão de morte. Aqui seria, então, o lugar de admitir pela primeira vez uma exceção à tese de que o sonho é a realização de desejo. Os sonhos de angústia, por isso ele vai dar esse nome, os sonhos de angústia não constituem exceções tais. Não constituem exceções tais, como já demonstrei repetidamente em detalhes, em pouco, os sonhos de castigo, pois apenas substituem a realização proibida do desejo pelo castigo que lhe foi apropriado. Aquilo que eu mencionei agora há pouco, a pessoa tem um pesadelo, então é um sonho de castigo. Ele precisava ser castigado porque ele desejou aquilo que ele não podia desejar. Então ele resolve tendo um pesadelo. Ele diz assim, os sonhos de angústias não são o mesmo. Portanto, a realização de desejo da consciência de culpa que reage a um instinto repudiado. Mas os supramencionados sonhos dos neuróticos traumáticos já não se incluem na perspectiva da realização do desejo, nem os sonhos ocorrentes nas psicanálises que nos trazem à memória os traumas psíquicos da infância. Qual é o caminho? Por que eu sonho com trauma? Por que aquela cena não sai da mente? Eles obedecem antes à compulsão à repetição.
que na análise, de fato, é favorecida pelo desejo, encorajado pela sugestão, de evocar o que foi esquecido e reprimido. Assim também, a função do sonho de eliminar o motivo para a interrupção do sono por meio da realização de desejos não seria a sua função original. Ele a teria suprimido apenas depois que toda a vida psíquica aceitou o domínio do princípio do prazer. Então ele diz assim, essa forma de eu lidar com os problemas, ela é muito antiga. Ela é anterior à construção do princípio do prazer. Se existe um além do princípio do prazer, é coerente admitir que também houve uma época anterior à tendência dos sonhos a realizar os desejos. Então, eu até traria uma palavra que Freud nos usou aqui, olha, que arrogância, né? Mas, assim, ao invés de ser além do princípio do prazer, quem sabe a quem? Anterior, né, do princípio do prazer. Né? Tais sonhos, mas surge uma vez rompida essa tendência, uma outra questão, tais sonhos que obedecem à compulsão de repetição no interesse do ligamento psíquico de impressões traumáticas não serão possíveis também fora da análise? A resposta é certamente afirmativa. Ele vai dizer assim, a pessoa mesmo não fazendo análise, ele também estará repetindo essas cenas para tentar elaborar. Na semana... Bom, dá para a gente fechar, só falta mais... Se vocês tolerarem mais 5 minutinhos, dá para a gente fechar o capítulo hoje. Acerca das neuroses de guerra, esse é o ponto, né? Na medida em que essa expressão denote mais do que circunstâncias em que surgiu a doença, já expus em outro lugar que elas bem poderiam ser neuroses traumáticas que foram facilitadas por um conflito do eu. O fato que mencionei acima, de que uma séria ferida causada simultaneamente pelo trauma diminui as chances para o surgimento da neurose, deixa de ser incompreensível se lembrarmos duas condições enfatizadas na pesquisa psicanalítica. Primeiro, que o estremecimento mecânico deve ser reconhecido como uma fonte de excitação. Aqui ele começa a dizer assim, quando a pessoa treme, quando a pessoa se angustia, treme pelo susto, então levou um susto, começa a tremer, ele vai dizer, esse tremor é excitação. Esse tremor é confundido pela psique com libido, com desejo de algo. Então ele diz assim, ele vai lembrar das situações do ato de balançar, de andar de trem, que ele trabalha nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele diz assim, não é natural que nós tenhamos problema com balanço. A criança gosta de ser ninada, ela não vomita, não sente enjoada de ser ninada. A criança gosta do carrossel que faz esse movimento. De repente, a adolescente já não gosta. O adolescente não gosta mais desse movimento. O adulto começa a enjoar. Ele diz assim, isso por quê? Porque o ato de tremer o corpo tem uma construção psíquica de excitação. Por que é que quando nós levamos um susto, nós trememos, nós excitamos? Nossa, eu lembrei o pessoal do avião, hein? Da Do turbulência. avião? Treme muito? E passam mal, viu? Então, remete a algum nível de prazer. Pois é, e não é o avião inteiro, né? São algumas pessoas. Só algumas pessoas, exatamente. É uma pessoa que esconde de si os seus próprios desejos. E aí desloca ali para o avião, fica mais fácil, né? É o que está bem à mão. Sim. Lembrei daquele caso que você contou da mulher que passou mal. Você fez algo que aí não você lembra dessa história? Sim, eu fiz uma avaliação. Ela falou para mim que estava se sentindo mal, que era pressão alta. Pressão alta geralmente é algo na cabeça, né? Dor de cabeça, dor na nuca. E ela apontou as pernas. Como pode, né? Um ato falho, né? É. É bem isso. E aí o segundo... Queria sair correndo, né? Provavelmente. Queria sair correndo, era o simbólico, né? Ali era melhor ela ter um problema, sentir mal na asa, né? Para poder voar. Pois é. Brincando com a desgraça alheia.
Segundo, que uma doença dolorosa e febril tem, enquanto dura, poderosa influência na distribuição da libido. Então, Freud está vinculando o trauma à sensação libidinal. Opa, pera um pouco, como assim? Ele está dizendo que a pessoa traumatizada, ela vivencia esse trauma. A palavra, quem não entende psicanálise vai levar um susto com o que eu vou falar agora, né? A Denise, que é segundo encontro dela conosco aqui, não se assuste, Denise, você vai ter que depois descobrir o que significa o conceito de masturbação para a psicanálise. Freud está dizendo aqui que o processo do trauma é um processo da vivência do trauma masturbatório, de resolver em si mesmo o problema, e lida com uma libido. Mas isso fica fácil de compreender agora, porque ele está dizendo assim, essa origem é anterior à construção do prazer. Aquilo que eu chamo de prazer, isso é anterior a isso. Não havia o prazer moral, o prazer da cena, a construção social disso. Não, é anterior. Me remete ao momento mais primitivo. Olha como é que ele diz. Assim, e aqui, isso é tão complexo, gente. Tomara que nenhuma feminista de carteirinha assista essas minhas aulas, porque não vai entender o que eu vou estar falando, por ser feminista de carteirinha, e vai me julgar. Mas pessoas, e aí homens também envolvidas em cenas de abuso, de estupro, sofrem numa perspectiva masturbatória. Olha como é que Freud coloca isso. Assim, a violência mecânica do trauma é o ato mecânico do trauma, o chacoalhar, né? Todo esse caminho do abuso que o corpo sofre, liberaria um quantum de excitação sexual, que devido à falta de preparação para a angústia, quer dizer, a cena não era esperada, não era desejada, não era planejada. A pessoa foi pega de surpresa. Então, há uma liberação de um quantum de energia sexual, devido à falta de preparação para a angústia, tem efeito traumático. Mas o simultâneo ferimento físico, ao solicitar um sobreinvestimento narcísico, é o que a gente discutiu agora há pouco, sobre quando a dor vem para o corpo. Então, agora eu preciso sentir o corpo do órgão ofendido, ligaria o excesso de excitação. Há uma excitação psíquica enorme que não é compreendida como moral. Não. É por isso que, assim, se a pessoa... o ato é monstruoso. Ninguém está dizendo que o ato é bonito, porque a gente diz que houve uma excitação. Quer dizer, houve uma excitação, o corpo reagiu, o corpo liberou hormônios de tudo quanto é jeito. Então, naquela adrenalina, naquele tremor, tudo aquilo que está acontecendo, uma parte do corpo sofre. Então, toda a libido que não tem sentido vincula-se a um ponto do corpo. E aí, então, tem a figura do trauma desproporcional. E aí ele refere-se aqui à introdução ao narcisismo, onde ele fala exatamente o narcisismo é o eu num processo de autoerotismo, um processo de masturbação psíquica, resolver em mim mesmo os meus problemas. É também conhecido, embora não suficientemente utilizado na teoria da libido, que severos distúrbios na distribuição da libido, como da melancolia, que é extremamente narcisista, são temporariamente eliminados por uma doença. Olha aqui, Letícia, olha o que você perguntou aqui. Vou ler de novo, só para você ver que é o que você falou do câncer. Severos distúrbios na distribuição da libido, como o da melancolia, são temporariamente eliminados por uma doença orgânica intercorrente. A pessoa em depressão poderá desencadear uma doença no corpo que vai curá-la. Olha se isso não é o que a medicina germânica fala. E mesmo um estado plenamente desenvolvido de demência precoce, né, é capaz de remissão em igual circunstância. Quer dizer, mesmo aquela pessoa que a demência precoce aqui, naquele momento primitivo, está sendo confundido com casos de esquizofrenia. Então, assim, mesmo esses casos
com uma doença no corpo pode ser curado. Então, acho que aquilo que a gente ia perguntar, Letícia, o finalzinho desse capítulo, Freud acaba respondendo. Eu tinha esquecido desse ponto. Pesado o finalzinho, né? Ainda bem que eu vim preparando vocês o tempo todo. A angústia, né? Então ele diz assim, para a gente fechar então aqui, a angústia me protege. Mas já que ela não me protegeu, porque eu não me angustiei, foi inesperado, agora eu vivo essa angústia nos meus sonhos. Eu vivo me preparando nos sonhos. Mas como? Já aconteceu, lembra? Ele preparou a gente para dizer assim, no inconsciente eu não tenho tempo. Então eu sonho como se aquela cena não tivesse ainda acontecido. Eu fico me preparando por ela, como se fosse um déjà vu. Eu estou vendo a cena que não aconteceu. Ela aconteceu na vida real, mas eu estou na minha psique vivendo a cena como se ela não tivesse acontecendo e estou me preparando para ela, estou me preparando. Então eu fico visitando na tentativa de consertar, visitando na... Deixa eu pegar uma ilustração interessante. Lembra a figura do que é uma assombração? Almas que deveriam ter partido do mundo têm problemas não resolvidos? Pronto. Então, a pessoa traumatizada, ela é uma assombração de si mesma. Ela fica se visitando, mas é ela de um outro tempo visitando ela. E ele diz assim, por que vem para o corpo? Por que vem todo esse... Por que carrega libido? Porque houve uma desconstrução, muita excitação sexual. Um corpo se machucou. Então, essa excitação sexual se ampara na ferida do corpo. Ah, Orlando, mas excitação sexual não tem o sentido moral da coisa. É por isso que uma pessoa violentada, numa situação traumática, ela se vinculará a uma ferida. E aí vem essa frase final. Talvez, se ela se adoecer, ela se cure do trauma. Ok? Fechamos? Semana que vem, capítulo 5, vamos ver como é que ele vai falar, porque ele já começa falando assim, a falta de barreira contra as excitações que venham do interior, na camada cortical, receptora de estímulos, terá consequência, e ele vai dizendo sobre exatamente o ponto que ele fechou aqui. Tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Bye, bye. Boa noite. Obrigado, Orlando. E a Denise ainda, a Denise está devendo para a gente a presença dela e a apresentação. Então, Denise, fica para o próximo encontro, você se apresentar para o pessoal. Não esquece de parar a gravação, Orlando. Pode deixar. Isso. Orlando, Oi? esse material do curso do Conto de Fadas, ele está disponível também para a gente ou não?